Hoje vamos relatar o começo de uma minissérie chamada Dalgona. Presta atenção, às vezes você pode até se identificar. Mas antes, se prepare, respire fundo e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. A série começa com Son Min-ah e sua amiga sendo intimidadas e humilhadas por Jeon. Ela zoa suas roupas e sua aparência. Enquanto Son está sendo zoada, Jeon levanta a mão para batê-la, mas na hora um menino chega e agarra sua mão. Antes que Son possa ver a cara do menino, ela desmaia. Na próxima cena, Son está falando com sua mãe pelo celular, sobre seu primeiro dia na universidade. De repente, uma garota bate em Son, sem querer, e pede desculpas imediatamente. Depois que ela sai, Son percebe que uma bolsa dela caiu. Ela tenta chamá-la, mas ela está muito longe. Depois, Son é apresentada à sua classe pela professora, que diz que ela pode pedir qualquer ajuda a Ha Jin-hyuk, se ela tiver qualquer problema. Ha Jin-hyuk é o representante da classe e é o cara mais bonito da classe. Pelo jeito só tem gente feia lá, né? Son fica entusiasmada e agradece a professora. Son fica olhando para Ha-jin. E então, duas estudantes aparecem. Jeon Ji-yoon e Lee Se-yoon. Elas começam a conversar. Durante a conversa, Lee Se-yoon diz que perdeu sua bolsa. Son se lembra da bolsa que estava no chão e entrega a ela. Ela agradece, bem feliz. Na próxima cena, o ano universitário acaba e podemos ver Son e Ha-jin saindo do prédio. Ha-jin oferece seu número a Son, e ela, como não é besta, aceita. Ele diz que se ela tiver qualquer problema, que ela pode ligá-lo. Ele dá tchau e sai. Enquanto Son está toda bobinha, as duas aparecem de novo. Elas percebem que moram no mesmo bairro, então vão tomar um cafezinho juntas, no lugar onde Son trabalha. Na cafeteria, as duas meninas vão ao banheiro. Após elas irem, Jeon chega e reconhece Son. Son está chocada em ver ela, já que ela fazia muito bullying com ela e suas amigas nas aulas. Jeon tenta cumprimentar Son, mas Son fica tão assustada que ela tenta se proteger como antigamente. Jeon, incrivelmente, tenta bater em Son no meio da cafeteria, mas é bloqueada por um ruivão lindo chamado Choi Gang-min. Ah, esse é bonitão, pô. Choi fala para Jeon parar de ser assim e parar de bater em Son. Jeon sai, Ha-jin aparece e pergunta se está tudo bem com Son. Ela responde dizendo que não e cai no chão inconsciente. Na próxima cena, vemos um flashback do passado de Son, onde ela decide que vai largar a escola, se Jeon continuar humilhando ela. Ela acorda de seu pesadelo e se prepara para ir à aula. Ela decide ir mais cedo do que de costume. Ela começa a sussurrar que ela é muito mais forte do que era. Ela começa a imaginar que Jeon está na frente dela e a está enfrentando. Ela se empolga e começa a falar muito alto, o que acorda Choi, que está dormindo. Quando Choi acorda e pergunta a ela o que ela está fazendo, ela responde que quer mostrar para os outros que ela é muito mais forte do que eles pensam. Enquanto conversam, uma estudante chamada Tina aparece, e ela começa a puxar a orelha de Choi. Mas acontece que Tina e Choi são irmãos gêmeos. Após isso, quando estão no parque conversando, Tina repentinamente, se levanta e sai de lá, dizendo que não gosta de Son. Talvez ela esteja com um pouco de ciúme de seu irmão. Na próxima cena, suas amigas percebem que ela estava conversando com Ha-jin, e elas dizem que Son ainda não percebeu que Ha-jin ajuda todos, e não só ela. Son começa a elogiar ele e diz que todos gostam dele. Depois, todos os alunos, incluindo Jeon, estão na aula de química. Lá, Son se lembra do passado com Jeon mais uma vez. Elas foram transferidas para a mesma escola e que seu pai é o dono de toda a universidade. Quando está em casa, Son começa a falar sozinha, dizendo que ela é mais forte do que antes e não está mais com medo de Jeon. No próximo dia, Son está na frente da escola, hesitando em entrar. Enquanto isso, Choi puxa ela, livrando ela de ser atropelada por uma bicicleta. Após isso, ele pergunta se ela está tentando matar a aula. Ela nega e vai para a aula. Vendo que ela não quer entrar, Choi pega sua mão e a leva para um lugar. Logo após, eles começam a se divertir, jogando jogos e comendo juntos. Após isso, eles descansam no parque. Son agradece pela diversão. Choi diz que ela deveria ouvir mais o próprio coração e agir de acordo com ele. Depois, os dois voltam para a escola. Pedem desculpas à professora por perder a aula. Choi decide sair, porque tem outra aula para ir. Logo, Jeon aparece com suas duas amigas e pede o dinheiro a Son. Igual aquele cara do Chris, que pede $1, né? Passa $1. Son bate de frente e diz que não vai dar nada a ela. Jeon se aproxima de Son e começa a ameaçá-la. Durante esse momento, um professor aparece e reclama do barulho que estão fazendo. Estranhamente, Jeon finge ser amiga de Son e pede desculpas ao professor. O professor muda seu comportamento completamente ao ver que é Jeon e pergunta se ela está se acostumando com o colégio. E pergunta também sobre seu pai, o chefe do colégio. Após isso, Jeon anda com o professor, dizendo que ela precisa de algumas informações sobre a próxima prova. Mais tarde, Jeon e o professor estão fora da sala dos professores.
Ela disse que falará coisas boas sobre ele para seu pai. Então ele entrega o gabarito da prova a ela. Tina, que nesse dia estava estudando até mais tarde, nota que os dois estão falando da prova. Depois ela anota os papéis da prova no livro de Jeon. Tina está surpresa ao ver isso, mas logo ela negocia com Jeon e faz uma cópia para ela também. No próximo dia na aula, o professor de educação física está fazendo alguns testes com os alunos. Uma aluna pede uma segunda chance quando falha, e ele nega e a trata mal, mas na vez de Jeon, ele muda completamente seu comportamento e aceita quando ela pede também uma segunda chance. Então Hajin reclama com o professor, mas o professor fala para eles ficarem em silêncio e focarem no teste. Depois, Song e suas amigas estão conversando, quando observam Tina e falam sobre ela, dizendo que dessa vez ela não está estudando muito, sendo que a prova está a cada dia mais próxima. Song, suspeitando, vai falar com Tina. Song pergunta por que ela não gosta dela. Tina responde que odeia quem bate de frente com seus problemas mudando de colégio. Isso deixa Song surpresa, mas logo ela convida Tina para um café. Song começa a perguntar se algo está errado com Tina. Tina não responde. Então, Song pergunta se tem algo a ver com Jeon. Ela fica em silêncio novamente, mas logo ela concorda que está assim por causa de Jeon. E logo após, Song fala sobre como ela sofria nas mãos de Jeon. Ouvindo isso, Tina fica assustada e pergunta por que ela não falou isso para as autoridades da escola em que estudava. Song diz que falava, mas como o pai de Jeon era o chefe da escola, nada acontecia. Ouvindo isso, Tina decide revelar um de seus segredos também. Na próxima cena, o grupo está reunido e Tina fala sobre o professor e Jeon. Choi fica revoltado e diz que vai falar para os professores e o diretor imediatamente, mas Hajin fala para ele ficar calmo. Tina diz que nem sequer viu os papéis do gabarito uma vez. Song sugere que eles consigam uma prova de que Jeon realmente fez isso e depois falem às autoridades. Todos concordam, mas não sabem como vão fazer isso. Então, Song diz que vai fazer ela confessar do seu jeito. No próximo dia, Song encontra Jeon. Song diz que tem algo para dizer a ela em privado. Confusa, Jeon leva ela para o lado de fora e pergunta o que é. Song diz que soube sobre a fraude na prova. Ouvindo isso, Jeon fica brava e levanta a mão para bater em Song. Mas nesse momento, Song retalha e diz que não está com medo dela. Song ameaça Jeon e diz que vai contar a todos e arruinar sua reputação e sua carreira na escola. Jeon acaba confessando indiretamente que pegou os papéis da prova. Mas também diz a Song que ninguém pode arruinar sua carreira, porque o pai dela é o dono da administração da escola. Então ela empurra Song e sai. Então é revelado que toda a conversa delas estava sendo gravada. Na próxima cena, vemos Song anunciando para que todos os alunos liguem as TVs de suas salas. A confissão de Jeon é vista por todo mundo. Todos estão muito chocados. Jeon entra na sala da administração e tenta bater em Song, mas não consegue. Ela grita muito com as garotas por fazerem isso. Após se acalmar, Jeon tenta bater em Song novamente, mas Song segura sua mão e diz que não tem mais medo dela, sente apenas pena. Após isso, a administração agradece a Song e as garotas publicamente por reportar o problema à administração. O episódio termina com Tina e Hajin visitando Song na cafeteria. Durante a conversa, Song pergunta sobre Choi, e Tina responde que ele está bravo com ela, e que mencionou sobre ter salvado Song de ser agredida no passado. Quando ela ouve isso, ela pede para eles se olharem à cafeteria e sai imediatamente. Momentos depois, ela vai ao parque onde Choi está sentado. Ela dá um abraço muito forte nele, revelando que ele já fez muito por ela, deixando também um climinha no ar.